Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início, então, à aula de número 18 do curso de Álgebra Linear, no modelo ensino remoto. E vai falar, o tema da aula de hoje são autovalores e autovetores de uma matriz. Certo? Então, eu começo aqui com uma introduçãozinha para dar uma ideia do que a gente vai tratar, né? Então, a gente vai introduzir os conceitos de autovalores e autovetores, tá? Discutir existência, discutir algoritmos para cálculo de autovalores e autovetores, né? E, finalmente, eu vou acabar discutindo independência linear de autovetores. Tá? Basicamente é isso. Tá? Eu quero só colocar que, por simplicidade, né, a gente vai tratar esse tema no contexto das matrizes, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, que uma transformação linear do Rn no Rn, ela é representada por uma matriz de ordem n por n. Então, obviamente, esses conceitos de autovalores e autovetores podem ser estendidos para o conceito de transformações lineares. E é nesse contexto de transformações lineares que eles fazem mais sentido. E eu vou, em alguns momentos, interpretar uma matriz como uma função linear, o Rn no Rn, tá? Para a gente poder entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, eu vou tentar levar essas duas coisas junto, né? Quando for o caso, eu penso a matriz como uma função linear. Tá? Bom, então eu começo introduzindo os primeiros conceitos, né? Eu vou chamar de autovalor, né? Vai ser um autovalor de uma matriz, é um escalar, então um número real. Tá? Então, esse lambda aqui é um número que pertence a R. Tá? Se existir um vetor não nulo, e aqui é importante, tal que esta equação aqui se verifica, ou seja, A vezes V é igual a lambda V. Isso aqui significa dizer o seguinte, pensando como função linear, né? Quando você aplica a matriz A no vetor V, o resultado dá um múltiplo escalar do vetor V. Tá? Uma palavrinha, porque para encontrar, eu preciso olhar para vetores não nulos para determinar autovalores, né? Porque se você pegar a matriz A e multiplicar pelo vetor nulo, isso vai dar o vetor nulo. E o vetor nulo é igual a lambda vezes o vetor nulo, qualquer que seja lambda real. Tá? Então, se você testar a equação para o vetor nulo, isso sempre vai dar certo para qualquer lambda que você escolher. Então, a gente tem que tirar essa hipótese fora, tá? Depois que eu encontro um autovalor, aí eu vou dizer que é um autovetor dessa matriz A associado a esse autovalor que já existe, né? Que é um escalar, eu vou chamar a todos os vetores do Rn que satisfazem essa equação. Tá? Então, como a gente viu antes, o vetor nulo vai ser sempre um autovetor associado a qualquer autovalor, porque ele vai satisfazer essa equação aqui. Tá? Mas quando eu vou procurar autovalores, eu tenho que olhar para os vetores não nulos, olhar para essa equação para vetores não nulos. Certo? Então, são dois conceitos, a princípio, dois conceitos, né? Depois a gente vai entender bem direito o que isso significa. Tá? Mas, digamos assim, eu começo... Primeira coisa, eu vou ver um exemplinho, né? Eu peguei essa matriz aqui, né? 2, 3, 3, 2, tá? Então, essa matriz é 2 por 2, ela age em vetores do R2, como função linear, tá? Então, eu estou dizendo aqui que esse vetorzinho do R2 aqui, é um autovetor, tá? Por quê? Porque quando eu multiplico A por V, eu obtenho esse resultado, e é fácil ver que ele é 5 vezes o vetor original, tá? Então, aconteceu isso, ó. A vezes V deu 5 vezes o vetor V, certo? Que é exatamente o que está dizendo essa equaçãozinha aqui, tá? Então, esse vetor é um autovetor associado ao autovalor 5, tá? Então, a razão de multiplicidade é o autovalor, tá? E o vetorzinho que cai no seu múltiplo é o autovetor. Tá? Então, as perguntas naturais que surgem nesse momento aqui é as seguintes, por exemplo, vou citar duas.
né? A primeira pergunta é: toda matriz possui autovalores e autovetores? Tá? Não sei, vamos ver. Segunda pergunta, né? Quando esses autovalores e autovetores existem, como é que eu encontro, né, uma maneira, eu queria discutir um algoritmo que me dê autovalores e autovetores de um modo relativamente simples de calcular, certo? Então eu vou começar discutindo essas duas questões, observando o seguinte, que decorre diretamente da definição, tá? Suponha que você conhece um autovalor de uma matriz A, tá? Então, se você conhece um autovalor, se ele existe, é porque tem um vetor não nulo do Rn que satisfaz esta equação, tá? Então, você fixa um desses vetorzinhos aí. E agora, escolhe qualquer outro vetor que está na reta gerada por ele, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente sabe que o U é um múltiplo escalar de V. Então, quando você aplica A em U, isso aqui é a mesma coisa que aplicar A em alfa U, tá? E isso aqui, pela linearidade de A, é alfa vezes A aplicado em U. Agora, A aplicado em U, desculpe, aqui é V. O U é alfa V, então A aplicado em U é alfa V, é A aplicado em alfa V. Isso é alfa vezes A aplicado em V, tá? Agora, A aplicado em V é a mesma coisa que lambda V, porque V é um autovetor. E agora eu posso associar esses dois carinhas aqui e posso trocar eles de ordem. Então, isso aqui é lambda vezes alfa V. E alfa V é U. Então, isso aqui é lambda U. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu estou dizendo que todos os vetores que estão na reta gerada por V satisfazem a equaçãozinha que define um autovetor. Então, se V é um autovetor associado ao lambda, toda reta gerada por V é uma reta de autovetores associados ao mesmo lambda. Tá? Geometricamente, isso aí quer dizer o seguinte, tá? Você tem, digamos, uma aplicação, a matriz A é uma aplicação de Rn em Rn, tá? Aí você tem aqui o vetorzinho V, certo? E aí você tem a reta gerada por V, tá? Eu vou pegar uma outra cor aqui. Então você tem aqui, digamos, esse aqui é o vetorzinho U, tá? Então eu tinha antes, esse aqui é o vetorzinho V, tá? E esse vetor U aqui, ó, ele está no gerado por V, certo? Aí eu aplico a matriz A nele, tá? E onde é que ele vai parar? Deixa eu fazer aqui em vermelho, né? Vamos dizer, no Rn, aqui está, digamos, vou botar em pontinhos assim, ó, a reta gerada por V. Aqui está o vetorzinho V, certo? Porque está no mesmo Rn daqui, tá? Então ela... E o que acontece? Acontece o seguinte, ó, o que está sendo dito ali, ó, é que nós vamos ter a imagem de U, vai ser uma coisa que está na reta gerada por V, porque ele é um alfa lambda vezes V, certo? Então, a ideia é que quando você percorre toda essa reta aqui no domínio e aplica a matriz A nesses vetores, você cai no mesmo lugar. Então, é o que a gente chama, né, esse aqui é um subespaço vetorial, né, o gerado pelo V é um subespaço do Rn. Esse subespaço fica invariante, porque todos os vetores daqui são levados em vetores em cima dele mesmo, tá? Então, é o que eu vou registrar agora aqui, certo? Esse aqui é o cálculo que eu tinha feito antes, tá? Então, A vezes U é lambda U, tá? Mas é um elemento que está na reta gerada por V, tá? Então, o que acontece é exatamente isso, tá? A matriz manda a reta gerada por V dentro da reta gerada por V, certo? Isso é o que a gente chama de um subespaço invariante. Então, a ideia é o seguinte, geometricamente, a existência de autovalores e autovetores pressupõe retas invariantes, tá? Então, para responder essa pergunta aqui, ó, tá? Eu estou perguntando se toda matriz possui uma reta invariante, quando pensada como função linear,
Essa é o que eu estou perguntando. Então, por exemplo, se eu souber fabricar uma matriz que representa uma função linear que não tem retas invariantes, então eu estou construindo uma matriz que não tem nem autovalores nem autovetores, que é o que eu vou fazer agora. Tá? Aqui eu estou dizendo mais ou menos isso, né? A existência de autovalores pressupõe retas invariantes, tá? Então, geometricamente eu posso pensar assim, tá? E, né, que é isso que está dito aqui, certo? E agora, o que eu faço? Eu começo assim, pega um número real entre 0 e π, mas né, no intervalo aberto. E aí eu considero essa matriz aqui. Essa matriz é uma matriz de rotação do ângulo θ no sentido anti-horário, tá? Então, o que acontece com essa matriz? Vamos pegar assim, ela age no R2, aqui o R2, tá? Aqui tem um vetorzinho qualquer, digamos V, certo? E o que essa matriz vai fazer quando você aplica a matriz, ela vai rodar um ângulo θ, tá? Então, aqui está A vezes V, no sentido anti-horário. Então, essa é uma matriz, se o θ não é nem zero nem π, todos os vetores se mexem de um ângulo θ. Então, significa que não existem retas invariantes. Então, essa matriz aqui, para um θ bem escolhido, ela não tem autovalores nem autovetores. Então, o primeiro exemplo geométrico que eu posso, mais intuitivo, que eu posso dar de uma matriz que não tem autovalores nem autovetores, é uma matriz de rotação. Certo? Então, isso aí está respondendo a questão número 1. Né? Nem toda matriz possui autovalores e autovetores. Certo? Agora eu vou tentar discutir a segunda questão. Tá? Supondo que existem autovalores e autovetores, como é que eu descubro a existência, quem são eles e determinar? Então, eu vou olhar para essa equaçãozinha aqui, tá? Que é a equação que define autovalores e autovetores, né? Pega essa equaçãozinha, tá? A ideia é transformar isso aqui numa equação matricial, porque eu só tenho, os algoritmos que eu tenho são matriciais, eu sei trabalhar muito bem com matrizes, né? Certo? Então, para transformar essa equaçãozinha aqui numa equação matricial, eu preciso colocar esse termo assim, enxergar esse termo aqui dessa maneira, porque identidade vezes V dá V, então eu posso colocar ali, certo? Para eu fazer esse truque aqui, ó, isso aqui é um vetor que é igual a esse. Então, a diferença deles dá o vetor nulo, tá? Só que aqui aparece o vetorzinho V, ó, o mesmo vetor sendo multiplicado por duas matrizes, eu posso pôr em evidência, tá? Então, isto aqui é uma matriz, tá? Porque lambda vezes i, lambda vezes i aqui, o que que é? É você pegar a matriz de identidade, tá? E multiplicar por lambda. Então, isso aqui vai dar uma matriz que tem entradas lambda, 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 lambda na diagonal, tá? E zero fora da diagonal. Então, isso é uma matriz diagonal que a gente chama, tá? Então, quando eu fizer a matriz A, que tem entradas aqui A11, A12, etc. e tal, quando eu subtrair essa aqui, que tem lambda na diagonal, tá, o que vai dar? Você vai alterar só a diagonal aqui, né? Vai dar menos lambda aqui. Aqui vai aparecer o A12 e vai embora, porque aqui eu estou subtraindo zeros. Tá? Aqui eu teria o A21, depois o A22 e continua. Aqui então apareceria o A21, aqui vai aparecer o A22 menos lambda, então eu perturbo só a diagonal. Mas isso aqui é uma matriz, tá? E eu estou dizendo o seguinte, olha, a existência de autovalores e autovetores pressupõe que existe um vetor não nulo que dá zero. Então, digamos assim, eu vou dizer que um escalar é um autovalor, um lambda é um autovalor, se esta equação aqui, ó, admite uma solução não trivial. Isso aqui é um sistema homogêneo, né? Tá? Então é isso que eu vou escrever agora. Vamos lá. Eu vou registrar essas coisas, tá? Então eu pego um escalar qualquer e pego um vetor do Rn, tá? O que que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó. Esse escalar vai ser um autovalor, né? Sei somente C. Existe um vetor não nulo que satisfaz essa equação, portanto, o espaço nulo desta matriz é diferente de zero. Isso quer dizer que a matriz, esta aqui, A menos lambda I, tem que ter colunas LD.
certo? E a gente acabou de ver na aula passada que isso é equivalente a dizer que o determinante dessa matriz é zero. Tá? Então, aqui eu tenho um algoritmo de... na verdade, assim, procurar autovalores, eu posso pensar assim, procurar autovalores é procurar lambdas que tornam o determinante dessa matriz nulo. Tá? Então, na hora de calcular o determinante, você faz um somatório de produtos das entradas, de uma linha pelos seus cofatores, etc. E isso vai aparecer o quê? Um somatório de produtos de coeficientes e lambdas. Então, isso vai me dar uma equação polinomial. Tá? Isso aqui é uma equação polinomial. Se eu resolvendo a equação polinomial, eu acho os autovalores. Tá? E aqui eu estou colocando uma outra questão, né, que eu vou usar aí adiante, que também é equivalente, né? O posto da matriz não pode ser igual a n. Veja, né? Essa matriz aqui ó, é uma matriz n por n. Ela tem a mesma ordem da matriz A. Tá? Se ela tiver posto n, então o lambda que você escolheu não é um autovalor. Se ela tiver um posto menor, estritamente menor que n, então o lambda que você escolheu é um autovalor. Tá? Então, aqui eu tenho uma ideia de como calcular autovalores. Tá? E agora deixa eu despoluir aqui. Tá? E agora, digamos, aqui embaixo eu aproveito a mesma equação. E, bom, quando eu tenho um autovalor, tá? Digamos, aqui um autovetor é associado a lambda, ao autovalor lambda, tá? Se e somente se esse cara está no espaço nulo da matriz. Ele é uma solução particular, tá? Isso aqui é a mesma coisa, podia ter escrito isso, né? Que V é solução particular do sistema homogêneo A menos lambda I x igual a zero. Tá? E isso responde, então, à questão 2. Eu quero saber se um sujeito é autovetor, eu vejo se ele é solução particular de um sistema homogêneo. Então, dito de outra maneira, se eu calculo, se eu resolvo o sistema homogêneo associado, eu descubro todos os autovetores associados ao mesmo autovalor. Tá? Então, quer dizer, esta observação aqui ó, me dá uma resposta para a questão 2. Eu sei como calcular autovalores e autovetores. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos de aplicação dessas coisas aqui. Tá? Então, primeiro exercíciozinho eu dou uma matriz, aqui é uma matriz 3 por 3, tá? E eu quero verificar se o 3 é ou não um autovalor. Tá? Então veja que eu não, você diz, bom, eu vou aplicar A, V e vou olhar se isso aqui dá 3V para algum V não nulo. Mas veja, eu não sei qual é o vetor que eu vou aplicar a matriz, não vou ficar procurando vetores, né, para até achar um que A vezes V dê 3V. Né? Eu nem sei se eles existem. Tá? Então eu tenho que apelar para outra, eu vou pela definição, olha só. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, eu quero verificar, como eu disse antes, se esta matriz aqui possui colunas LI ou LD. Tá? Então eu calculei a matriz 3, a matriz aqui é pegar a matriz 1, a matriz A, desculpa, tá? Tá? E diminuir 3 vezes a identidade. 3 vezes a identidade é essa matriz aqui, né? Certo? E o resultado dá exatamente essa, né? Você pegou na verdade, você pegou a diagonal principal aqui, ó, e diminuiu 3 em cada entrada. O resto permanece igual, tá? E a ideia é o seguinte, bom, agora o que eu faço? Eu escalono essa matriz, né? E conto os pivôs, porque o número de pivôs em colunas vai dar o posto, tá? Então aqui, se eu não errei contas no escalonamento, ó, eu cheguei numa matriz na forma escalonada e tem um pivô em cada coluna, tá? Então está dizendo o seguinte, olha, esses vetores aqui, ó, são linearmente independentes. Então 3 não é um alto valor, tá? 3 não é um alto valor, tá? Porque essa matriz aqui tem colunas independentes.
tá? Eu estou buscando os escalares que, substituídos aqui, me deem uma matriz que tem colunas LD. Certo? Então, eu resolvi... Na verdade, o que eu estou olhando aqui, né, voltando um pouquinho, né, eu estou olhando para essa condição aqui, ó, tá? Eu estou olhando o posto, né? Essa matriz aqui, pelas contas que eu fiz, o posto dela, né? Deixa eu despoluir aqui. O posto da matriz A menos 3 identidade é 3, tá? Então, é isso que está me permitindo concluir que o 3 não é um alto valor, que teria que dar um posto menor do que 3, estritamente menor. Tá? Agora eu quero saber se menos 2 é um alto valor da matriz. Então eu vou proceder da mesma maneira. Tá? Eu vou pegar, olha só, a matriz, essa aqui é 1, 2, 3, 0. Aí você diminui, vejam, aqui dá menos 2, 0 e 0. Tá? Então, na verdade, aqui eu estou fazendo menos, menos 2, né? Na diagonal. Né? Então, aqui vai dar 3, né? E aqui vai dar 2. Né? Aqui já era 2 e aqui era 3. Bom, quando eu faço a matriz, então, no caso, A menos, menos 2i, tá? Isso deu essa matriz aqui, ó, que tem colunas linearmente dependentes, porque são iguais. Então, isso vai me dizer que esse cara é um alto valor. Essa é a minha conclusão, tá? Aqui, ó, como antes, o posto da matriz A, aqui menos menos 2, né? Vou botar assim, A mais 2i, tá? É 1, tá? Que é estritamente menor que 2, certo? Então, usando o mesmo raciocínio de antes, esse cara aqui é um alto valor, tá? Então, é isso que eu vou registrar agora, né? Eu estou fazendo a mesma coisa de antes, tá? Eu vou verificar a relação, na verdade, eu coloco o oposto, né? Porque eu estou vendo a relação de independência linear, tá? E aí, como deu aqui duas colunas iguais, né? A gente já enxerga que isso tem coluna dependente, né? Então, o menos 2 é um outro valor, aquela história que eu usei antes, tá? Agora, o outro exercício, eu quero saber se um certo vetor é autovetor ou não da matriz, tá? Mas eu não sei qual é se ele é um autovetor, eu não sei qual autovalor ele estaria associado, certo? Porque aquela história de dizer que isso aqui é um autovetor, sei, somente sei, esse U é solução particular, tá? De um certo sistema homogêneo, eu preciso saber quem é o autovalor que eu vou, né? Qual é o autovalor que estaria associado, tá? Então eu vou pelo outro caminho, né? Verificar se um vetor é autovetor, basta você calcular A em U e verificar se deu um múltiplo de U. Né? Então, fazendo a continha aqui, ó, essa matriz vezes 1 menos 1, 1, dá 1 menos 1. Isso é exatamente menos 1 vezes o menos 1, 1, que é o vetor original. Tá? Então, isso aqui, o que eu obtive? A vezes U é menos 1, U. É um múltiplo escalar de U. Então, ele é um autovetor e ele está associado a um autovalor que é menos 1. Certo? Agora, então, eu vou discutir então a técnica de cálculo de autovalores. Eu dou uma matriz, quero calcular os autovalores. Isso vai ser feito pelo que a gente chama de equação característica, tá? Então, a ideia é a seguinte: eu tinha visto, né, que nós tínhamos visto o seguinte, né, lambda eu aqui vou alto valor, eu vou, para não ter que escrever a palavra alto valor, eu vou chamar de AVL, tá? AVL seria alto valor, tá? De uma matriz A, né? C e somente C é o determinante da matriz A menos esse lambda que você escolheu, tá? Isso dá 0, tá? E como eu tinha dito antes, ó, esta equaçãozinha aqui, ó, é uma equação aqui a lambda é a variável, tá? Eu quero saber quais são os lambdas que tornam esse determinante nulo, tá? E se você lembra um pouco, quando você vai calcular um determinante, isso aqui vai ficar, como eu disse antes, né? Vai ser A11 menos lambda aqui vai ficar A12, aqui vai ficar A13 e vai embora, tá? Até A1N. Tá? Aqui é o A21, aqui é o A
2, 2 menos lambda, aqui é o A2, 3, e vai embora até o A2N, tá? Então, aqui na diagonal, ó, vai aparecer a perturbação, você subtrai lambda em cada ponto. Quando eu vou calcular quando eu vou calcular o determinante, eu posso pensar na definição que era, né, a somatório das entradas, né, então é essa entrada aqui vezes o seu cofator. O seu cofator é um determinante de uma ordem menor. Depois mais essa entrada aqui vezes o cofator de uma submatriz menor, etc. Então, quando você calcula esse determinante, você faz um somatório de produtos em que você está multiplicando, ora, uma constante por outra constante, ora, você está multiplicando uma constante por uma entrada que depende de lambda, ora, você está multiplicando entradas de lambda com entradas de lambda, então você vai ter constante vezes constante, constante vezes lambda, lambda vezes lambda, tá? Então, isso aqui vai ser, essa equação característica, ela é uma equação polinomial com o grau n. N é o n da matriz, tá? Então é o que eu vou dizer agora aqui, tá? Essa minha, digamos assim, justificativa um pouco grosseira ali, simplista, tá? É para dizer que essa equação que eu estou chamando de característica é uma equação polinomial de grau n, tá? Então encontrar autovalores equivale a resolver uma equação polinomial de grau n. Então, por exemplo, grau 2 a gente tem básica, resolve rapidinho. Grau 3 a gente já meio que se atrapalha um pouco, tem que saber algumas coisinhas. Grau 4 cada vez fica pior. Então, se eu tiver que calcular o determinante por esta equação característica aqui, de uma matriz de ordem muito grande, eu vou ter um problema mais complicado. Tá? Então, o problema de resolver, de achar autovalores via equação característica, reside no problema de você, em geral, a gente não sabe resolver equações polinomiais muito bem, quando o grau cresce um pouco. Tá? Então, esse é um problema que nós vamos ter que tratar no caminho. Certo? E aqui eu quis fazer uma observação 2, que é o seguinte, né? Porque existe uma... Qual é a relação, né, que existe entre o determinante e, e os autovalores, né? Tá? Se você olhar, digamos assim, se você sabe agora aqui essa observação 2, se você não, o bom seria que você soubesse um pouco de equações polinomiais, né? Uma equação polinomial com coeficientes reais de grau n tem n raízes complexas, tá? As raízes reais dessa equação são os autovalores. As raízes complexas para nós não são nada, tá? A gente sabe, por exemplo, que uma equação polinomial, digamos, vamos pensar numa equaçãozinha, né? Digamos assim, a lambda, vamos botar cubo, né? Mais b lambda quadrado mais c lambda mais d igual a zero, tá? A gente, quando avalia, digamos assim, eu quero calcular a imagem do zero aqui, né? A gente substitui o lambda por zero, tá? E isso dá o termo independente, tá? Isso é, então, mas aqui, como essa equação, esse polinômio aqui vem de você calcular esse determinante e você quer, se quiser avaliar em zero, é só substituir lambda por zero, tá? Então isso vai dar o determinante de A. Então essa equação característica aí, né, quando eu olho só o polinômio, né, sem igualar a zero, eu chamo de polinômio característico, que é só isso aqui, ó. O termo independente dele é o determinante. Tá? E se você conhece um pouco, né, de equações polinomiais, você sabe que o termo independente de uma equação de um polinômio com coeficientes reais é o produto de suas raízes complexas. Tá? Então, se todas as raízes desse polinômio forem números reais, e isso vai acontecer algumas vezes, tá? Então, aí vale que o determinante é o produto dos autovalores. Então, é uma outra maneira de você controlar os autovalores, certo? O produto deles tem que dar um determinante. Sim, mas isso é se todas as raízes forem reais, tá? Eu vou dar um exemplo onde isso não acontece, tá? Por exemplo, suponha que eu quero calcular os autovalores da matriz essa aqui, tá? Então, eu vou calcular,
né? Eu vou pela equação característica, eu vou calcular o determinante de A menos lambda I e vou igualar a zero. Isso vai me dar uma equação, tá? Então aqui, por exemplo, você pode usar aquela regrinha de Sarros, né? Você multiplica essa diagonal, depois multiplica essa diagonal, depois multiplica essa diagonal e dá isto aqui, que é a parte que você vai somar, digamos assim, tá? E depois você multiplica as entradas dessa diagonal aqui e depois aqui, né? Isso vai dar essa parte, que é a parte que você subtrai, tá? Que tem aquele termo negativo no cofator, né? Certo? Daí, juntando as coisas aqui, você fica com esse termo, né? Eu fiz essa parte, deu isso, essa parte deu isso. Aí, ao final, então, eu tenho essa equaçãozinha aqui. Essa é a equação polinomial que eu tenho que resolver. É uma equação de grau 3. Tá? Aqui eu vou fazer uso de algumas coisinhas que a gente poderia enxergar aí, que eu não vou explicar muito bem de onde é que eu tirei, mas por tentativa e erro, né, eu, digamos, pode pensar assim, eu observo que o 3 é uma raiz, certo? O 3 é uma raiz. Por quê? Porque se eu substituir lambda por 3, tá? Então, na equação anterior, né, tá? Minha equaçãozinha aqui, vamos botar aqui, era menos lambda cubo, mais lambda quadrado, mais 2 lambda, mais 12, igual a zero, tá? Eu vejo que o lambda é uma das raízes. Então, bom, essa é uma raiz. Se ela é uma raiz, eu posso fatorar o polinômio original e ele se fatora dessa maneira. Então, as raízes do polinômio original são as raízes deste e junto com as raízes deste. Como isso aqui é uma equação de segundo grau, eu aplico básica, tá? E ao aplicar básica, o que aconteceu? Isso aqui dá um número que não é um número real, isso aqui dá um número que não é um número real, isso aqui são números complexos, tá? Então, esses aqui não são autovalores, é isso que eu estava querendo dizer. Então, essa matrizinha tem um único autovalor, tá? Que é esse aí. Tá? A equação característica tem 3 raízes complexas. 2 complexas e uma real. Então, a raiz real é que é o autovalor, certo? Eu tenho que trabalhar com esse tipo de conhecimento, tá? Aqui eu quero só fazer uma observação que eu já tinha dito antes, né? Quando você tem um alto valor, né? Aí você, obviamente, tem um vetorzinho não nulo que satisfaz essa equação. Então tem pelo menos um autovetor, né? Só que a gente viu que se tem um autovetor, tem uma reta inteira de autovetores associado ao mesmo, né? Então, a gente sabe que o conjunto, né, solução do sistema homogêneo dá um conjunto de autovetores associado ao mesmo autovalor. Tá? Então, isso aí, e como a gente sabe que o espaço nulo de um sistema homogêneo é um espaço vetorial, isso a gente, né, já viu na área 1, tá? Então, eu vou, digamos, definir o que eu chamo de autoespaço, tá? Autoespaço é o conjunto de todos os autovetores associados ao mesmo autovalor, tá? Então, em vez de falar assim, o autovetor da matriz, eu chamo de o autoespaço, porque uma matriz tem infinitos autovetores associados ao mesmo autovalor, certo? Então, para evitar essas. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar em autoespaços. Vamos calcular o autoespaço associado ao autovalor. Depois que eu preciso, para resolver um exercício, e vou precisar mais adiante, tomar um autovetor escolhido. Então, eu escolho um lá dentro do autoespaço. Eu determino o autoespaço, pesco com um cara lá dentro. Se eu preciso de 2, pesco 2. E assim vou fazendo. Tá? Então, eu quero determinar... O exercício que eu coloquei é determinar os autoespaços. Então, até para treinar a nomenclatura, né, dessas matrizes. Tá? Então, veja, autoespaços estão associados a autovalores. Então, eu começo resolvendo esse exercício calculando os autovalores, tá? Que é, digamos assim, a primeira coisa que eu faço é obter o polinômio característico, que é calcular o determinante dessa matriz aqui, onde eu diminuí lambda na diagonal principal,
a partir de A, tá? Então, fiz umas continhas ali e encontrei esse polinômio, tá? Encontrei esse polinômio aqui. Vamos imaginar que eu não tenha errado contas aí, vamos fazer assim. Tá? Então, as raízes desse polinômio são as raízes dessa parte, união raízes dessa parte. Então, o 2 já é a raiz desse pedacinho aqui, tá? As outras raízes eu encontro aplicando Bhaskara. Então, eu tinha encontrado o 2, aí encontrei o 2 de novo e encontrei o 1. Então, isso aqui tem 3 raízes reais. Então, tem 3 valores. Só que, observe, esses dois são iguais. Quando a gente trabalha com polinômios, equações polinomiais, a gente, em tempos, quando uma raiz se repete, a gente chama de raiz repetida, né? No caso aqui, raiz dupla, né? Então, eu vou chamar esse autovalor de autovalor duplo. E esse aqui, como é uma raiz simples, eu vou chamar de raiz simples, autovalor simples. Tá? Então, eu diria assim, essa matriz tem 2 autovalores. Um deles é duplo. Tá? E agora, então, eu vou procurar os autoespaços associados a cada um deles. Então, agora eu já sei que são 2 autoespaços. Tá? 2 autoespaços. Então, eu vou calcular o autoespaço associado ao autovalor 1. Aqui eu vou fazer uma anotaçãozinha que vai ser constante nas minhas aulas, que vai ser o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, eu botei V porque é um espaço vetorial, né? O autoespaço é um espaço vetorial. Eu devia dizer V índice lambda índice 1, né? Porque isso aqui é o lambda 1 significa o primeiro autovalor que eu escolhi, né? Então, esse cara, em vez de botar 2 índices aqui, ó, eu vou chamar de V1, tá? Então, esse 1zinho que está aqui está em consonância com o 1 dali e quer dizer primeiro autovalor, primeiro autoespaço, tá? Mas eu posso escolher por que você escolheu o lambda 1, o 2 e o lambda 2, o 1? Essa foi a escolha, não podia ter feito o contrário, tá? Então, eu estou procurando o espaço nulo da matriz A menos 2i. Ali eu botei núcleo, né? De transformação linear a gente fala em núcleo. Matriz e espaço nulo é a mesma coisa, tá? Então, eu estou procurando espaço nulo, que é o conjunto de solução, tá? Então, o que acontece? Esse V1 aqui, ó, é o espaço nulo da matriz A menos 2i, tá? E isso aqui é justamente o conjunto solução do sistema homogêneo associado a essa matriz. A menos 2i x igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar o espaço? É resolver um sistema homogêneo. Tá? Resolver um sistema homogêneo. Tá? Então, vamos a ele. Tá? Então, esse é o sistema homogêneo, né? Porque associado a esse valor. Aqui acontece assim, como é que resolve? Resolve do jeito que você sabe. Aplique o que você souber. Por exemplo, se a matriz é muito grande, você escalona, por exemplo. Mas esses sisteminhas aqui, ó, se você olhar, são equações. Isso aqui quer dizer x mais z igual a 0. E todas as equações são iguais. Então, rapidamente eu tenho aqui quem é o conjunto de solução, e isso é o autoespaço. Aqui, notem, ó, esse autoespaço, o elemento genérico é escrito em função de 2 variáveis livres, portanto é um plano. Isso aqui é um plano mergulhado em R3. Tá? Um plano que passa na origem. Certo? E o próximo faz a mesma coisa, só que agora o V2, né, ele é o espaço nulo da matriz A menos uma vez identidade. Tá? Isso aí, de novo, é o conjunto solução do sistema homogêneo A menos, eu vou botar assim, menos identidade, x igual a 0. Então, de novo, eu vou resolver esse sisteminha aqui e vou encontrar o V2. Tá? Vamos lá. Isso aqui é a matriz A menos uma vez identidade. Tá? Como eu disse antes, é pegar a matriz A e diminuir 1 na diagonal. Então, resolvendo esse sistema, eu encontrei aqui um autoespaço, né, que tem dimensão 1, é uma reta que passa na origem, porque eu tenho uma variável livre, né, para escrever o vetor genérico. Tá? Então, um autoespaço é um plano, o outro é uma reta. São subespaços do R3. Tá?
Então, eu encontrei os aqui só para resumir, né? Então, o primeiro autoespaço é um plano, como eu já tinha visto, e o segundo autoespaço é uma reta, passando pela origem. Está ali a determinação, quem são esse plano, quem é essa reta. Tá? Então, terminou. Agora, eu passo a discutir autovetores, tá? E independência linear. Certo? Então, na verdade, assim, alguém pode perguntar por que você gostaria de discutir independência linear e autovetores. Bom, eu vou precisar disso na próxima aula, tá? Então, mas você pode pensar assim, bom, autovetores são vetores. Então, se são vetores, eu posso querer discutir quando eles são independentes, quando não são, né, quando é que eu tenho certeza que eles são independentes, e por aí vai, certo? Mas, por enquanto, digamos assim, eu quero só concluir algumas coisas sobre independência linear de autovetores para poder usar isso na próxima aula. E aí, claro, eu vou terminar a aula de hoje, vou discutir um pouco isso e vou terminar com um exercíciozinho de aplicação, certo? Como a gente sempre faz. Agora, para discutir isso e melhorar a minha, né, eu vou manter a notação que eu estava falando, né, e eu vou definir um conjuntinho que eu vou chamar de espectro, né, que a gente vai denotar assim. E o espectro nada mais é do que o conjunto dos autovalores, tá? Só que quando eu escrevo os autovalores como um conjunto, como um espectro, eu vou tomar o cuidado para cada vez que eu não vou repetir elementos aqui dentro. Tá? Então, se eu boto lambda 1, lambda 2, lambda k, significa que eles são de 2 a 2 juntos, distintos. Tá? Então, a primeira observação é que esse kzinho aqui ó, tem que ser um número menor ou, no máximo, igual a n, né? Porque, lembra, se a matriz tem ordem n por n, a equação característica é uma equação polinomial de grau n, e ela tem, no máximo, n raízes reais. Pode ter menos, tá? Mas não tem mais do que n raízes. Tá? Então, aqui eu escrevo os autovalores dentro de um conjunto, vou chamar isso de espectro. Tá? Só para melhorar a notação. E aí eu vou fazer a mesma coisa de antes, né? Associado ao lambda j, ao autovalor lambda j, eu vou colocar o autoespaço VJ, que é, por definição, o que a gente já sabe, o espaço nulo de uma certa matriz. Tá? Então, essas são as minhas notações. E eu vou, digamos assim, só para dar um exercício, um exemplo, né? A gente acabou de calcular os valores e autoespaços da matriz, essa matriz A aqui no exercício anterior, e descobriu que os valores eram o 2, que era duplo, e o 1, que assim, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, eu não vou escrever tipo assim, 2, 2, 1, porque isso aqui como conjunto, tá? Porque o 2 é duplo, tá? Eu só escrevo ele uma vez. Então, quando eu olho o espectro, só olhando o espectro, sem nenhuma informação sobre a matriz, eu não sei dizer se ali tem algum duplo, triplo ou o quê. Eu só sei que tem as raízes da equação polinomial são essas aqui, o 2 e o 1. Tá? Então, agora, usando essa notação, eu vou fazer algumas observações, né? Que eu estou chamando de afirmações, que no final da história vão concluir sobre a independência linear dos autovetores, de autovetores, tá? A primeira afirmação que eu faço é que se você pegar dois autovalores distintos, tá? Dois autovalores distintos, e aí você olha para os autoespaços associados e faz a interseção, dá zero. Tá? Não pode ter, digamos, dois espaços com interseção não trivial. Por exemplo, vamos supor, ó, tu tem aí um autoespaço V1 que é um plano, tá? Estou trabalhando, digamos, numa dimensão muito grande. Tá? Aí, daqui a pouco, tem outro autoespaço, né? V2, aí, esse aqui tem uma reta de interseção, tá? Isso aqui não pode acontecer, segundo a minha afirmação, tá? Note que no exemplo anterior tinha um V1, que era um plano, e tinha um V2, que era uma reta, tá? E aí, dentro do R3. E aí, o R3 comporta um plano e uma reta passando pela origem, né? Se intersecção só na origem, tá? Então, é isso que está querendo dizer. Olha, essa situação aqui não pode acontecer,
tá? Então, vamos ver por que isso não pode acontecer. Pô, não pode acontecer pelo seguinte, ó, tá? Porque o V1, né, ele é, na verdade, o conjunto dos vetores V, digamos assim, do Rn, tá? Que cumpre a seguinte propriedade, ó. Aqui tem um T, mas na verdade isso aqui é uma matriz, né? Vamos usar a letra A, tá? Tal que AV é lambda 1 vezes V, tá? E o V2, tá? Eu diria assim, é o conjunto dos, vou usar da letra U do Rn, tais que A vezes U dá lambda 2 U, tá? Então, por exemplo, se eu tomo W, um vetor que está em V1 interseção V2, tá? O que eu concluo? Eu concluo o seguinte, ó. O W está em V1, então vale para ele essa relação, tá? Então, A vezes W é igual a lambda 1 vezes W, porque ele é um desses vetorzinhos para o qual vale essa regra, tá? Agora, o W também está em V2, portanto, para ele também vale essa regra. Então, A vezes W é lambda 2 W, tá? Então, a ideia é que esses dois caras aqui têm que ser iguais, né? Porque isso aqui é a imagem do mesmo sujeito pela matriz, tá? Então, a rigor que eu tenho, lambda 1 W é igual a lambda 2 W. Daí, usando propriedades operatórias de vetores, isso aqui quer dizer lambda 1 W menos lambda 2 W igual ao vetor nulo. Mas aí eu posso botar o W em evidência, né? Então, lambda 1 menos lambda 2, multiplicando W, dá o vetor nulo. Certo? Agora, observa. A minha hipótese é que esses caras aqui, lambda 1 e lambda 2, são distintos. Então, significa dizer, vou mudar a cor aqui, tá? Que este termo aqui, ó, não é zero. Então, você tem um escalar não nulo, multiplicando um vetor qualquer, e o resultado dá o vetor nulo. Então, a conclusão é que esse Wzinho aqui tem que ser o vetor nulo, tá? Então, o que eu concluí? Eu concluí o seguinte, ó. Se você tomar alguém que está na interseção, esse alguém é nulo. Então, isso mostra que essa interseção tem que ser um espaço nulo. E isso mostra a afirmação 1. Certo? Eu vou usar a afirmação 1 para provar a afirmação 2. Tá? A afirmação 2 diz o seguinte. Tá? Você pega um vetor. Lembra, eu estou com aquela notação, né? Os V1, V2, V3 aqui são autovetores associados aos lambda 1, lambda 2, etc. Então, se eu pegar um conjunto independente dentro de um autoespaço V1 e tomar outro conjunto linearmente independente dentro de um outro espaço vetorial, autoespaço V2, certo? E eu faço a união, eu junto aqui os dois conjuntos, dá um conjunto maior dentro do Rn, e esse conjunto continua independente. Isso é o que diz a afirmação 2. Certo? Então, quando eu olhar para o espaço gerado por V1 união V2, isso tem que ter dimensão K mais L. Se eu pegar, digamos, isso aqui, quando eu pegar a base, né? Entendeu? Então tem que caber todo mundo aí dentro de maneira linearmente independente, tá? Mas vamos lá, vamos provar que isso aqui é independente. Como é que eu provo que como é que a gente prova que um conjunto de vetores é linearmente independente? A gente considera a equação vetorial A1 V1 mais A2 V2 mais etc até alfa K VK mais, agora quando eu passar para a família dos UIs, eu vou botar beta 1 o 1 mais, etc., até beta L, o L, igual ao vetor nulo. Tá? E eu tenho que provar, se eu quero provar que é independente, eu tenho que provar que todos os alfas e todos os betas são nulos. Tá? E como é que faz isso? Bom, usa a afirmação anterior, porque se essa, digamos assim, se essa soma dá zero, é porque esse vetor aqui, que é uma combinação linear, mais esse, dá o vetor nulo. Então, um é o simétrico do outro. Né?
Então, isso aqui está dizendo que alfa 1 V1 mais, digamos, até alfa K VK é igual ao simétrico do vetor beta 1 U1 mais até beta L UL, certo? Agora, olha só, esse vetorzinho aqui, ó, ele está em V1 porque ele é combinação linear de vetores que estão em V1. E esse vetorzinho aqui, ó, é um vetor que está em V2, porque ele é combinação linear de vetores que estão em V2. Certo? Então, se eu chamo esse cara de W, né? Digamos, se esse aqui eu chamar ele de W, então W fica igual a esse vetor, mas que também é igual a esse vetor. Então, esse W está em V1 e esse W está em V2. Portanto, né, a gente conclui que esse W está na interseção, mas pela afirmação 1, isso é zero. Tá? Então, isso aqui implica que o W é um vetor nulo. Tá? Mas o que quer dizer isso? Bom, deixa eu despoluir aqui. Isso aí quer dizer o seguinte: bom, esse vetor aqui é o vetor nulo e esse vetor aqui é o vetor nulo. Então, isso aí está me dizendo. Isso aí está me dizendo. Isso aí está me dizendo, né, que aquele vetor alfa1 V1 mais alfa K VK é o vetor nulo e que beta 1 U1 mais até beta L UL também é o vetor nulo, tá? Mas esses vetores aqui são linearmente independentes, tá? Então, usando a independência linear desses vetores, eu vou concluir que o alfa 1 é igual ao alfa 2, ou seja, essa equaçãozinha aqui em cima, essa equaçãozinha aqui, ó, ela só admite a solução trivial. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, eu estou botando zero negrito para o vetor nulo e zero sem negrito para o número real zero. A mesma coisa aqui. Essa equação vetorial só admite solução trivial. Então, o beta 1 também é zero, o beta 2 é zero, etc., até o beta L zero. Tá? Então, voltando, né? Eu apaguei. Eu tinha uma equação vetorial envolvendo esses vetores aqui e concluo que igual ao vetor nulo, né? Uma combinação, eu montei uma combinação linear desses vetores aqui igual ao vetor nulo e concluo que os escalares todos têm necessariamente que serem nulos, tá? Então isso aí está me dizendo que esse conjunto formado pelos vetores V1 até VK junto com U1 até UL é linearmente independente, que é o que eu quero provar, certo? E a afirmação 2 eu quero usar na afirmação 3, que é um pouquinho mais sofisticada, tá? É um pouquinho mais sofisticada, tá? E aí eu vou começar assim, aqui está todo o espectro, aí agora eu pego bases de cada um dos autoespaços, né? Cada um dos autoespaços você pega uma base, tá? Deixa eu resolver um probleminha. Só um minuto. Isso aqui. Resolvido, vamos lá. Eu pego bases de cada um dos autoespaços, então eles são conjuntos linearmente independentes, tá? Quando eu fizer a união, isso dá linearmente independente, mas eu estou afirmando que isso aqui dá base. Mas veja, esses conjuntos aqui, ó, são geradores, né? Por serem bases, são geradores de cada um desses espaços, tá? Então, quando eu pegar alguém que está na união, gerado pela união, isso vai ser combinação linear de geradores de V1, V2 e VK. Então, isso vai dar uma base. Tá? Agora, como é que você resolve, como é que você mostra isso, né? Ele é um pouquinho mais delicado que o anterior, pelo seguinte, a gente vai usar a outra, fazendo por partes, né? A gente pega, digamos assim, o V1, né? Digamos,
usando a afirmação anterior, você sabe que quando fizer B1 união B2, tá? Isso aqui é um conjunto independente e gerador, portanto, uma base, tá? Isso aqui vai ser base do espaço gerado pela união V1, união V2, tá? E agora o que acontece? Você pega, digamos assim, lá no, eu vou chamar assim W1, você chama W1 esse, deixa eu voltar aqui. Agora você faz assim, você chama, só para não usar a mesma letra, né? W1 você chama o gerado por V1 união V2, tá? E toma um conjunto independente aqui, B1 união B2. Aí depois você toma W2, W2 você pega o V3 e escolhe aqui dentro o B3 como um conjunto linearmente independente. Aplica a afirmação 2, tá? E você tem que B1 união B2 união B3 é linearmente independente. Portanto, vai ser uma base do espaço gerado pelo V1 união V2 união V3. Tá? E agora você repete, né? Agora você aplica de novo a afirmação 2 para um W1. Exatamente, você pega o W1, esse conjunto aqui, tá? Isso aqui é independente aí dentro. Aí, W2, você vai pegar o V4 e pega o B4, B4 como independente. Dá então união B1, união B2, união B3, união B4. Tá? Vai ser linearmente independente. Você vai indo assim, tá? Então, ao final da história, você tem que a união das bases dos autoespaços dá uma base para o gerado pela união desses autoespaços. Tá? Veja que isso aqui não necessariamente é igual ao RN. Pode ser igual e pode ser menor. Tá? Então, agora eu vou para as minhas conclusões. Analisando tudo o que eu falei ali, essas 3 afirmações, eu concluo o seguinte. São 4 conclusões. A primeira delas é que se eu pegar autovetores associados a autovalores distintos, isso dá um conjunto independente. Tá? Então, por exemplo, eu pego lambda 1, lambda 2, etc., lambda k, autovalores 2 a 2 disjuntos. E pego um autovetor associado ao lambda 1, um autovetor associado ao lambda 2, até vk. Então, esse conjunto aqui é linearmente independente, pelo que foi feito antes. Tá? A soma das dimensões dos autoespaços não pode ultrapassar n. Então, ela é sempre menor ou igual. Por quê? Porque imagina se quando você somar, digamos que você soma a dimensão dos autoespaços, isso aqui dá um m estritamente maior do que n. Certo? Bom, então, se a soma das dimensões é porque você consegue, digamos assim, um B1, né, base do primeiro, B2, base do segundo, etc., até base do último, tá? Usando aquela afirmação última, você pega a união dessas coisas, tá? Isso aqui dá uma base para o gerado, tá? Pela união deles. Então, isso aqui vai ter dimensão n, m, tá? Mas isso aqui é base de um subespaço do Rn. Então, não pode um subespaço ter dimensão maior que o espaço onde ele está mergulhado. Certo? Então, a soma das dimensões dos autoespaços não pode passar de n. Lembra aquele exercício anterior? Tinha um espaço de dimensão 1, um espaço de dimensão 2, e nós estávamos dando R3. Então, fechou bonitinho, né? A soma deu igual. Tá? Então, é menor ou igual. No máximo é igual. Quando for igual, quando a soma das dimensões do autoespaço for igual a n, então aquela afirmação 3 está dizendo que o Rn possui uma base formada por autovetores, dA. Como é que você chega nessa base? Você pega a base do primeiro autoespaço, união base do segundo autoespaço, união base do terceiro autoespaço e assim por diante. Você une as bases dos autoespaços, isso dá uma base do espaço grandão, porque a dimensão bate. Tá?
Isso eu vou usar na próxima aula, certo? E aí uma última conclusãozinha que acho que mais ou menos você... Olha só, se K for igual a N, quer dizer o seguinte, né? Eu estou supondo que existem N autovalores, ou seja, isso aqui significa dizer, tá? Isso aqui são N autovalores 2 a 2 distintos, tá? Significa dizer que a equação polinomial, aquela determinante de A menos lambda I igual a zero, é uma equação polinomial de grau N, ela tem N raízes distintas. Se isso acontecer, N raízes reais distintas, tá? Eu estou afirmando que os N autovalores vão ser distintos 2 a 2, tá? Claro. E eles têm... os autoespaços têm que ter dimensão 1. Porque, nota, né? A soma das dimensões não pode passar de N. Cada valor, a ele está associado um autoespaço que tem dimensão pelo menos 1. Porque lembra, né? O autoespaço aqui, ó, é o espaço nulo dessa matriz, tá? E para ele ser um autovalor, esse aqui não pode ser zero. Então, você tem que ter dimensão pelo menos 1, tá? Então, veja, a soma das dimensões aqui cada um desses tem dimensão pelo menos 1, e a soma tem que dar n. E são n. E, bom, então todo mundo tem que ter dimensão 1, tá? E aí, claro, né, como a soma da dimensão deu n, isso tem uma base, o Rn tem uma base formada por autovetores. Esses autoespaços são retas, né? E aí você pega um vetor de cada reta e cola tudo e dá uma base do Rn, tá? Então vamos, só para fechar a aula, vamos pegar vamos fazer aqui um exercício, mas antes disso, só para juntar com aquilo que eu falei antes, né? Suponha que a matriz A tem colunas dependentes, linearmente dependentes. Então, eu já sei que o determinante de A é zero. Então, quando eu coloco nessa equaçãozinha aqui, né, quando eu pego aquela equaçãozinha determinante de A menos lambda I e olho para aquilo igual a zero, eu estou procurando os autovalores, quais são os autovalores, os escalares, tá? Que substituídos aqui nessa posição fazem esse determinante dar zero. Então, nesse caso, se você substituir esse lambda por zero, isso aqui dá o determinante de A, que eu já sei que é zero. Então, isso está me dizendo que o zero, o número real zero, é um dos autovalores de toda a matriz que tem colunas linearmente dependentes. Se a matriz tem colunas LD, o zero é um dos seus autovalores. Os outros eu não sei, mas o zero é um deles. E o autoespaço associado é justamente porque o autoespaço associado é o espaço nulo da matriz A menos o autovalor vezes a identidade, tá? Então, isso aqui é justamente o espaço nulo de A, certo? Então, vamos ver um exercício para fechar, tá? Eu quero determinar os autovalores da matriz A, e aí, claro, obviamente, seus autoespaços. E, propositadamente, eu dei uma matriz que claramente tem colunas LD, todas são iguais, tá? Então, em particular, pela observação de cima, o zero já é um dos autovalores. Mas quando ele é um autovalor, ele é uma raiz da equação característica. Eu não sei se ela é uma raiz dupla, uma raiz simples, o que acontece. Então, eu sei que ele é um dos autovalores, tá? Agora, essa matriz aqui, ó, ela é muito fácil, porque e foi proposital também, né? Se você somar as entradas da linha, isso dá tudo igual a 3, tá? E como a gente sabe que multiplicar uma matriz por um vetor é fazer uma combinação linear das colunas, né? Então, se eu multiplicar isso pelo vetor 1, 1, 1, eu estou somando as colunas. Então, isso aqui vai dar 3, 3, 3, que é exatamente 3 vezes 1, 1, 1, tá? Então, eu também conheço um outro autovalor muito fácil, tá? Que é o que eu estou escrevendo aqui, né? Quando eu aplico a matriz A no vetor 1, 1, 1, eu somo as colunas da matriz, tá? E isso vai dar 3, 3, 3, que é 3 vezes o vetor. Então, eu já tenho um segundo autovalor, tá? Essa matriz tem no máximo 3 autovalores. Eu já conheço 2. Falta 1. Tá? A princípio, assim, se você não sabe nada de equações polinomiais, você pode pensar, o próximo podia ser um número complexo, né? Mas só para, já que eu falei nisso, quem já estudou um pouco de equações polinomiais sabe que as equações polinomiais com coeficientes reais
as raízes complexas aparecem aos pares, né? Então, se tem uma raiz complexa, o conjugado dela também é. Então, essa aqui, como só falta uma, essa uma tem que ser real. Então, esse aí tem um outro autovalor, eu já sei que tem. Eu não sei quem é. Mas olha só, vou tentar usar as coisas que a gente usou, as conclusões, né? É fácil ver que essa matriz A tem posto 1, né? Porque todas as colunas são iguais. Então, o espaço nulo dela tem dimensão 2. Então, significa dizer que esse cara aqui ó, é o espaço nulo, que é um alto espaço, associado ao alto valor zero, ele tem dimensão 2. Tá? Esse cara aqui ó, tem um alto espaço que tem que ter dimensão no mínimo 1. Tá? Mas a soma das dimensões não pode ser mais que 3. Tá? Então, aqui o 2, que é a dimensão de um dos altos espaços, mais a dimensão do espaço, do alto espaço, né, associado ao 3, que é o espaço nulo da matriz A menos 3i, que eu nem sei que matriz é essa, mas isso aqui ó, tem que dar menor ou igual a 3. Mas isso aqui é 2 e isso aqui é maior ou igual que 1. Bom, então a minha conclusão é que isso aqui é 1. Então é a reta gerada por esse cara. E aí eu concluo que isso é o que eu estava escrevendo aqui, né? Aqui eu estou botando maior ou igual que 3, porque esse aqui é 2 e esse aqui é maior ou igual que 1. Então, a soma dessa dimensão mais isso tem que dar pelo menos 3. Mas não pode passar de 3. Então, a única saída é que esse cara aqui tem dimensão 1. Então, eu concluo isso. Só pode ter dimensão 1. Então, como só tem dois autoespaços, só pode ter dois autovalores. É o 0 e o 3. Tá? O 0 é duplo. Esse aqui vai ter que ser duplo. Tá? E aí, então, eu tenho aqui a minha... Aqui, na verdade, eu digo duplo, mas, na verdade, ali eu estou passando um pouquinho do ponto, né? Porque, como é que eu sei que é duplo? Bom, eu sei porque... sei por causa de outros resultados, mas que eu não falei na aula de hoje, então esqueçam aquilo ali. Tá? Se você fizer a conta e calcular o polinômio característico, você vai ver que o zero é a raiz dupla, mas, por enquanto, eu até não escrevi aqui na minha conclusão, porque não sei... Teoricamente, eu não sei, digamos assim, se eu não souber um pouquinho mais de equações, resultados sobre raízes de equações polinomiais e um pouquinho de álgebra linear, eu não, meio, digamos assim, um epsilon a mais, eu não saberia concluir isso. Mas então, a ideia é, e eu sei, o que eu sei de fato com a aula de hoje, é que esses são os únicos autovalores, não pode ter outro. Se tiver, tem um alto espaço de dimensão pelo menos 1, e aí 2 mais 1 tem que dar menor que 3, não pode. Tá? Então, esses são os únicos. Tá? Eu conheço esse e conheço esse, porque esse aqui eu sei que tem dimensão 1 e conheço um autovetor, então é a reta gerada por ele. Tá? Então esse conhecimento me permite resolver todo a questão, né, descobrir os autovalores, os autovetores, os autoespaços dessa matriz sem resolver equação nenhuma. Tá? Não resolvi equação polinomial nenhuma. Tá? Alguém pode dizer, mas eu não podia ter montado a equação polinomial, resolvido a equação polinomial, ia chegar nos mesmos resultados. Tá? Mas o que eu quero dizer é que às vezes o conhecimento do assunto me permite chegar nos resultados sem fazer muita conta. Tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês no final da aula. Tá? Então eu fico por aqui hoje. Tá? E como eu disse, eu vou usar essas conclusões finais aqui na próxima aula, que eu vou gravar daqui uns dias. E, e, e aí eu vou recuperar, né? Eu vou lembrar vocês. Tá? Mas então é isso, eu estou me despedindo agora, tenham todos uma boa semana, tá? E continuamos nos cuidando. Tá? Tchau para todos.